Olá pessoal, para quem não me conhece, sou a Avelina, sou terapeuta de reprocessamento generativo TRG. Reprocessamento quer dizer reprocessar toda a sua vida, toda a infância, todo aquele problema, aquele trauma, aquela dor. Então assim, a gente reprocessa, a gente vai lá buscar lá atrás, faz todo um trabalho ali com aquela pessoa, que aí durante todo esse trabalho, quando a gente está fazendo a terapia, o reprocessamento, a gente acaba descobrindo situações, coisas que levaram a pessoa a estar ou ser daquele jeito, ou ter esse diagnóstico, né? Falando assim. Então, vamos lá. Aquelas pessoas que não conseguem falar, muitas vezes em alguma situação, como, digamos, uma empresa está trabalhando, alguém fez algo ou se colocar em alguma situação que não é bem aquilo, ela não tem coragem, ela não consegue ir lá falar, dizer que não foi daquele jeito, colocar a sua opinião. Então, prefere deixar para lá. Ou em situação de, às vezes está numa fila, ou andando, alguém tropeça nela, ou ela, vice-versa, naquela pessoa, e aí aquelas pessoas falam coisas, e aí a pessoa ouve ali todos aqueles insultos calados, não tem coragem de falar, de revidar, sabe? Várias e várias outras situações, qualquer tipo de situação de você não ter coragem de se pôr, de se colocar ali, de dar sua opinião. Então eu quero falar para essas pessoas assim são pessoas que muitas vezes têm complexo de inferioridade, são pessoas inseguras, são pessoas que têm muito medo, e tudo isso, na maioria das vezes, são coisas de lá de trás, da sua infância, que muitas vezes, quando era criança, quando ia se posicionar, ou falar uma coisa, ou perguntar, sempre ouvia do pai, da mãe, do tio, dos avós, para calar a boca, não falar, fica quieto, vai pro seu canto, e nunca deixar que aquela criança se expressa, fala, põe para fora, ou nunca dá tempo de ouvir aquela criança, deixar que aquela criança fale. Então assim, aí cresce esse adulto com bloqueio, cresce esse adulto com muito medo, muito complexo de aceitação, e isso é muito prejudicial à criança, e que mais tarde torna um adulto, e que futuramente ainda todos esses conjuntos de situação pode fazer com que essa pessoa tenha um diagnóstico de transtorno de ansiedade, depressão, pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, torna também pessoas muito independentes do outro, da opinião do outro, que o outro fale. Então assim, se torna pessoas muito inseguras, pessoas medrosas, e tudo isso pelo fato daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquele adulto ali naquela fase de criança, não deixar que aquela criança se expressasse, que aquela criança perguntasse, que aquela criança questionasse, e aí se torna um adulto, uma pessoa que frustrada por não conseguir se defender, se posicionar, se colocar diante de situações que muitas vezes te traz sensação de humilhação, sabe? Sensação de impotência. Isso é muito ruim para um adulto, para uma pessoa ter esse sentimento. E muitas vezes começar a brigar consigo mesmo, sabe? Porque aí vira aquela briga interna de por que eu não falei, por que eu não respondi, por que eu não falei que era assim, por que eu não me defendi. E ele fica com aquela briga dentro de si, consigo mesmo, acaba reprimindo tudo, guardando tudo, ou chega em casa, desconta em quem não devia, né? No filho, no marido, na esposa, independente do gênero, se é o homem, se é a mulher, e isso é muito ruim. Fora essa situação, ainda tem mais outra situação que é também muito ruim, porque essa pessoa acaba no futuro tendo um diagnóstico de doenças respiratórias, pressão alta, diabetes, tem também a tireoide, que são também, que começa, quando você vê pessoas que tem isso aqui muito assim, meio uma papinha, isso aqui muito cheio, são pessoas que têm o hábito de
engolir muita coisa, guardar muita coisa. E isso só prejudica a si mesmo, porque isso vai se transformando no seu corpo físico, isso vai se transformando em doença. Doença que aí depois você vai ter que gastar no médico, você vai ter que fazer cirurgias, ou você vai ter que ter aquela vida mais regrada com muitas coisas que você vai ser proibido de comer, de se alimentar pelo fato daquela doença, né? E que foi causado muitas vezes por coisas de você guardar, de você não saber se posicionar e não saber colocar para fora. E todas essas pessoas que têm esse tipo de problema são pessoas que foram criadas em um ambiente de pessoas autoritárias. E pelo fato daquela criança não poder abrir a boca para falar, não poder se posicionar, não poder falar, como eu já disse anteriormente, então são pessoas que crescem, esses adultos, com todos esses problemas, esse adulto ansioso, depressivo, angustiado, que não sabe lidar com seus próprios sentimentos. São pessoas com muitas dificuldades de posicionamento, de se posicionar. E isso é muito ruim, isso é muito frustrante, isso é muito angustiante. E para você, mulher, homem, adulto, criança, jovem, adolescente, que esteja nesse posicionamento de não saber se expor, não saber se posicionar, não saber falar o que você está sentindo, colocar para fora aquilo que não está legal, aquela situação que te colocaram, que aquilo não foi bem, não foi bom para você. Então, assim, para você saber, então, são bloqueios, como eu já falei, da sua infância. E por isso eu quero falar para vocês que a agenda de setembro já está aberta. Faça um agendamento, agenda uma terapia, marca uma terapia, para você estar ali sabendo lidar com essas situações, para você poder saber se posicionar, saber colocar para fora, porque isso no futuro só vai fazer mal a você, a mais ninguém. Então se prioriza, cuide de você, marca uma terapia, coloca para fora, vai descobrir o que te levou a isso, qual foi o ambiente que você cresceu, como foi as pessoas que você conviveu, como era a maneira dessas pessoas te tratar. Será que você também não está tratando hoje o seu filho, alguém dessa maneira? Você também pode estar se corrigindo, vendo, olha, isso futuramente eu posso ter que gastar com terapia com meu filho por eu estar tratando ou agindo dessa maneira. Que muitas vezes quando a gente cresce nesse ambiente com essa educação, com essa maneira de você não poder falar, só o adulto fala, a criança não tem voz, não pode falar, fica quietinho. Então assim, cresce daquela maneira que você cresceu naquele ambiente, dessa maneira, a gente acaba muitas vezes levando isso futuramente para os nossos filhos, para os nossos netos. E isso é prejudicial porque futuramente você também vai ter que gastar com terapias com o seu filho, com o seu neto, com os seus sobrinhos, né, independente. Então assim, vamos nos agendar na terapia, vamos nos conhecer para poder a gente saber como lidar com essas situações que nos travam, com essas situações que nos deixam insegura de lidar, de falar e entender o porquê eu sou assim, o porquê que eu não consigo me expor, porquê que eu tenho que engolir tudo, porquê que eu tenho que, sabe? Então assim, pôr pra fora e entender o porquê de tudo isso, aonde que tá a raiz desse problema, a raiz dessa ansiedade, dessa depressão, desse problema, desse conflito emocional, desse medo de se posicionar, de falar. Então assim, se prioriza, faça uma terapia, agende uma terapia conosco e é isso. Para quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha e compartilhe se isso for fazer a diferença na vida de alguém, eu espero que faça, porque é muito importante a gente saber lidar com os nossos sentimentos, a gente saber lidar com nós mesmos, porque quando a gente aprende a lidar conosco, a gente sabe lidar com o outro, a gente sabe o espaço do outro, a gente começa a entender o porquê que aquela pessoa age daquele jeito, porquê que ele é assim, e aí você consegue saber lidar mais, ter mais paciência com aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa é até criticada, nossa, fulano é muito quieta, não fala, tal, e outros tiram aproveito disso. Uma pessoa que é assim
vai lá e aproveita, sabe? Faz coisas, sabe que o outro não vai ter boca para falar, não vai ter boca para se defender, então tira um aproveito. Então não seja essa pessoa de deixar que outros aproveitem de você, que outros se posicionem no seu lugar ou fala coisas que muitas vezes você não falaria daquele jeito, você não queria que fosse daquele jeito, que fosse colocado. Mas pelo fato de você não ter coragem de abrir a boca para falar, para se colocar, para se posicionar, então você é obrigado a estar ouvindo o que o outro falou e ficar ali quietinho. Não tenha coragem e não sabe por que isso. Isso é por causa, são traumas e bloqueio da sua infância, da maneira como você foi criado. Então vamos trabalhar isso, agenda a sua terapia e venha conosco para estar se conhecendo melhor e sabendo lidar com você e com toda essa situação, tá bom? Quem gostou, deixa aquele joinha, compartilhe e precisando, tamo junto.